Passada, a gente finalizou falando dos rearranjamentos de Fields, que são uma técnica importante, né, quando se lida com teorias fermiônicas, né? Sobretudo a gente vai aprender aqui esse conceito que são, a gente já falou na aula passada, dos chamados bilineares fermiônicos. Então, trabalhando, né, mesmo trabalhando no caso euclidiano, tridimensional, né, que é o caso que a gente tem que considerar, a gente pegou, por exemplo, né, rotações de SO3 e no setor espinorial as rotações aparecem sob a forma do grupo SO2 e aí aqui nós temos, né, os espinores, né, de SO2. Então, esses espinores de SO2 na verdade respondem também às rotações de SO3 e a gente viu que a gente podia formar objetos com características, né, de escalares, se eu pegar dois espinores, né, de SO2 combinar dessa forma, se eu pegar dois espinores de SO2 e combinar aqui através das matrizes sigma, então aqui eu formo um escalar, né? Então isso aqui é um escalar, e esse objeto aqui se transforma como um vetor, faz papel de um verdadeiro vetor. Então a gente pode formar escalares e vetores, né, a partir desses espinores aí. Então essas grandezas, quando a gente forma essas grandezas de natureza bilinear, os bilineares fermiônicos, né? Os bilineares espinoriais são também chamados de bilineares. Ou também na literatura da física a gente chama mais de condensados fermiônicos, né? Esses condensados fermiônicos eles são muito importantes em várias, no estudo da interação eletromagnética, quando a gente quiser ver uma equação, ou na equação de Weyl, a gente vai ver, mas na equação de Dirac, por exemplo, a corrente elétrica, a densidade de carga, a densidade de spin, tudo isso é representado por essas grandezas que são bilineares fermiônicos. A ideia é sempre essa. Nós temos aqui um espinor, quer dizer, a ideia é a gente ter um espinor, esse espinor sob a forma, né, conjugação euclidiana. Aqui a gente coloca um operador, quer dizer, uma certa matriz, um certo, vou chamar de matriz gama, a gente coloca aqui uma matriz que atua no espaço espinorial e aqui a gente coloca um outro espinor, vamos dizer assim, um espinor linha. Tá? Um espinor linha. Então, dois espinores sanduichando aqui uma matriz, né? Ou um operador, pode também ter derivado de uma matriz ou operador, que atua no espaço dos espinores. Então, essa grandeza aqui é o que a gente chama de um condensado fermiônico típico. E isso aqui pode ter muitas interpretações, né? Na teoria, isso aqui é usado tanto na mecânica quântica como na teoria quântica de campos também. Na teoria quântica de campos, a gente pode representar a densidade de energia, densidade de spin, densidade de carga, densidade de corrente, densidade de momento angular. E nas teorias fermiônicas, a gente vai precisar sempre desses chamados bilineares ou condensados para poder expressar grandezas físicas. As grandezas físicas, nas teorias fermiônicas, elas são sempre expressas através de bilineares. E aí, por isso, o rearranjamento de Fields é importante, porque a gente vai estar lidando com grandezas que são bilineares fermiônicas. E muitas vezes a gente precisa mobilizar espinores, como a gente mostrou na aula passada. Por exemplo, se a gente pegar uma típica grandeza desse tipo, suponhamos que eu tenho aqui um espinor, psi, tem aqui, vamos dizer, uma matriz, que eu posso chamar aqui um objeto aqui, um gama, e aqui eu tenho um outro espinor. E aqui eu tenho, vamos dizer, um outro espinor, um espinor psi. Aqui eu tenho uma outra matriz, que eu posso chamar de gama til, gama linha, e aqui um espinor zeta. Então, quando eu esteja multiplicando dois bilineares espinoriais, aqui isso aqui é um condensado, e isso aqui é um outro condensado. A gente tem dois. Quem já ouviu falar, quer dizer, na teoria da supercondutividade, né? Já ouviu falar da chamada teoria BCS?
da supercondutividade. Então, lá na supercondutividade, quer dizer, quando o material deixa de ser um isolante, ou deixa de ser um condutor normal para passar a ser um supercondutor, a condução já não é feita mais por elétrons individuais. Né? Os elétrons individuais, eles viajam mais caoticamente, interagem com a rede cristalina, interagem com os conos e tem muita dissipação. No material supercondutor, o que acontece é que elétrons distintos, elétrons localizados em regiões distintas do espaço, né, eles se correlacionam e passam a formar um objeto novo, o que a gente chama de condensado fermiônico. Então, a condução não é feita mais por elétrons individuais. São pares de elétrons que se organizam coerentemente e fazem a condução se tornar não dissipativa. E aí é por isso que o material se torna supercondutor. Então, a descrição do supercondutor é feita por portadores de carga, que agora não são mais os elétrons individuais, são pares de elétrons, são objetos que têm carga 2 vezes a carga do elétron e são correlacionados, e são condensados fermiônicos. Então, essa questão que eu falei de falar, condensação fermiônica, ela acontece em muitos processos físicos de transição de fase. Na própria teoria, na nossa área, na própria teoria das interações fundamentais, existem formulações de bóson de Higgs composto. Então, o bóson de Higgs é um escalar. E a gente sabe que a partir de 2 férmions, 2 escalares, 2 espinores, a gente pode formar um escalar. Então, existe, né? É uma área de pesquisa aberta, porque existe a possibilidade de que o bóson de Higgs, talvez não esse que se espera ter descoberto, mas a gente pode ter, dentro da formulação do modelo padrão, com supersimetria, por exemplo, o aparecimento de bósons de Higgs que sejam compostos. E aí, de novo, vai ser a mesma coisa. Seriam bósons de Higgs compostos de férmions mais fundamentais. Seriam férmions mais fundamentais que, por alguma interação nova, são correlacionados, se formam um estado ligado e passam a formar esse objeto que a gente mede como se fosse uma partícula escalar. Mas pode ser que não seja uma partícula escalar elementar, que ela seja uma partícula elementar composta de férmions mais fundamentais ligados por uma interação que não é nenhuma das 4 interações. Pode ser que haja uma 5ª interação que ligue esses férmions para formar, por exemplo, o bóson Higgs. E aí, de novo, eu tenho um fenômeno de condensação fermiônica. Então, os condensados fermiônicos, os condensados fermiônicos são importantes em várias descrições dos sistemas físicos onde há férmions. Tá? Você diria que, como é que se vê? A natureza, ela é sistêmica ou ela é individualizada? Eu acho que a natureza claramente é sistêmica. Né? A gente é que particiona, a gente é que é reducionista, talvez por uma questão de metodologia, de compreender a natureza. Então a gente tenta particionar, tentar procurar o objeto mais fundamental. Sempre a gente está em busca de alguma coisa que é mais fundamental e você descobre que o que você pensava que era fundamental já não é tão fundamental. Quer dizer, tem um método assim, de fazer física, que é esse método extremamente reducionista. Tem um método meio diraquiano, né? Você está sempre procurando a menor fração, o objeto mais fundamental possível, a interação mais fundamental possível, a partir da qual as demais sejam entendidas. Então, eu acho que esse é um método, de abordagem da natureza. A natureza parece ser sistêmica, porque tudo que tem na natureza é estrutura complexa. Né? Então, sabe que formam-se átomos, formam-se moléculas, formam-se galáxias, formam-se aglomerados de galáxias. A natureza sempre tenta formar aglomerados, né, a partir de objetos mais fundamentais. A gente não consegue entender o aglomerado direto, então a gente particiona para tentar entender todas as partes, depois de entender as partes, a interação entre as partes, como é que essas partes se ligam para formar os aglomerados. Né? Mas pensaria que a natureza deve ser sistêmica, né? E nós é que somos reducionistas. Né? A natureza, sei lá, ela pode ter sido reducionista em algum momento, mas hoje é sistêmica, certamente. Mas a teoria hegemônica em física. Oi? A teoria hegemônica atualmente em física. Ela é reducionista. O modo de pensar em física na nossa área é reducionista. A teoria de cordas é uma abordagem reducionista. Né? A gente tenta pensar que a gente vai, a partir, né, do objeto mais fundamental possível, que é a corda, gerar tudo aquilo que a gente conhece, todas as partículas do modelo padrão, partículas inclusive que não no modelo padrão, todas as interações são derivadas, né,
da interação entre cordas, que eu acho que a abordagem da gente é uma abordagem bem reducionista. Vamos lá, então, o que a gente precisa então fazer? Qual é o papel do rearranjamento de Fields? O papel do rearranjamento de Fields é, por exemplo, eu tenho 2 condensados, mas esse condensado se fechou nesse objeto, e esse condensado se fechou nesse objeto. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, eu poderia ter um produto de 2 escalares, eu poderia ter cidade aqui, multiplicando cidade certo. Poderia ter o produto de 2 escalares, mas eu posso ter também o produto de 2 vetores. Eu poderia ter, por exemplo, esse condensado aqui, com as matrizes de Pauli. Isso aqui é um vetor, do ponto de vista espacial. Então, isso aqui eu posso fazer o produto escalar como um outro vetor, que poderia ser esse vetor aqui. Então, eu posso pegar esses bilineares fermiônicos, né, e fazer produtos. Eu posso fazer um produto desse com esse, um produto desse com esse. Mas pode acontecer de eu precisar, por alguma razão, rearranjar esses bilineares. Por exemplo, eu posso querer combinar num bilinear esse com esse e esse com esse. Então, quando a gente multiplica condensados fermiônicos, a gente pode ter a necessidade de rearranjar. Então, é aí que entra o rearranjamento Fields. Quer dizer, então, pode ocorrer que rearranjar colocar assim entre os tenores pertencentes, né, a condensados distintos. Condensados diferentes. Isso, então, essa aqui é a motivação para a gente trabalhar na física de interação de prática. Pode não apagar aqui embaixo? Não apagar. Pode. Rapidinho. Não. Obrigado. Opa, então, por exemplo, quando a gente fala da física de interações práticas, muitas vezes a gente precisa combinar o elétron. Eu tenho uma corrente de elétron com neutrino, uma corrente de íon com neutrino, eu preciso recombinar o elétron com o neutrino do elétron com o neutrino do U. Então a gente precisa passar, trocar, refazer esse produto. Então, essa que é a ideia do rearranjamento de Fields. Claro que isso aí pode ser feito em todas as dimensões. Eu estou fazendo o caso especial de SO3, o caso tridimensional, só porque a gente já tem uma álgebra toda pronta. Então, nós vimos nas aulas passadas que, quando a gente está falando nós estamos no setor espinorial, onde a álgebra é bidimensional. A álgebra de Clifford é 2×2, as matrizes são 2×2, são as matrizes de Pauli. Então, a gente viu que uma matriz genérica 2×2, ela pode sempre ser expandida naquela base, né, a gente chamou até de coeficiente CA, e numa base γA, que são as matrizes de Pauli, né? Esse conjunto γA aqui pode sempre expandir qualquer matriz 2×2 em função da matriz identidade, em termos da matriz identidade e das 3 matrizes de Pauli. Isso aqui é a nossa base para expandir qualquer matriz. E a gente já tinha visto que, se eu pegar um traço de 2 matrizes desse conjunto, γA vezes γB, quaisquer que sejam elas, né? Se eu pegar esse traço, se as matrizes forem diferentes, esse traço vai dar sempre zero. Se as matrizes forem iguais, vai dar o quadrado, vai dar a identidade. O traço é 2. Então, essa relação aqui me dá 2 vezes delta AD. Então, é como se fosse uma relação de... Tá tudo bem? Opa. Então, é como se fosse uma relação tipo de ortogonalidade, né?
Os elementos da base. É como se fosse um produto escalar entre os elementos da base. Eu tenho traço de gama A, gama B, 2 delta. Então a gente já sabia o que fazer. Na aula passada a gente fez multiplica essa equação aqui toda por gama B, multiplica por gama B, tira o traço, aqui vai dar 2 vezes delta B. Então a gente sabia que no final de tudo, esse coeficiente CA, ele aparece como sendo o meio do traço na matriz M vezes a matriz de gama A. Posso pagar aqui, Sebastião? Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente pode escrever essa relação, né? De uma aula passada, a gente pode escrever essa relação assim. Essa matriz M, ela vai ser o meio do traço de M gama A. Então, o traço é um número. Então, M gama A, o traço de M gama A é um número. Então, eu mostro CA vezes as matrizes de gama A. Lembre-se que eu estou omitindo o somatório A que vai de 1 até 4. Aqui eu tenho 4 matrizes. Esse A grande corre de 1 até 4, né? Estou omitindo isso aqui. Tá? Tem um traço aqui. Como se eu tenho um somatório que vai desde 1 até 4. Estou sempre omitindo o somatório. Então, se eu pegar o elemento dessa matriz, essa matriz aqui tem elemento M alfa delta. O espaço estiloreal. Isso aqui é que é a matriz. Então, os elementos gama A tem elemento alfa delta. Isso aqui é um traço, está tudo combinado. Então, isso aqui é um meio de M gama delta vezes gama A delta gama. Então, isso aqui é o traço. Vezes a matriz de gama A. Alfa delta. Então, como isso aqui tem que ser igual a M gama delta, a gente vê claramente que eu posso expressar essa soma. Eu posso escrever isso aqui. Então, a soma de 1 a 4, quer dizer, gama A, gama delta, ou gama A, alfa beta, gama A, delta gama. Claro, então, tem uma soma implícita, somatória. Então, se eu somar sobre todos os elementos da base, essa relação de elementos de matriz, isso aqui tem que me dar desse lado aqui o M alfa beta. Então, isso aqui vai dar me dando delta de alfa delta e delta. Se isso aqui tudo, né? Isso agora junto isso aqui, se isso aqui é um delta de alfa delta, um delta de beta gama, então o gama aqui era, desculpa, gama é o contrário, né? Tem isso aqui, vou fazer aqui, tem que reproduzir desse lado M alfa beta. Então gama tem que ficar alfa, então é M de gama alfa, então é M de alfa gama, M de beta delta. Delta de beta delta. E aí, se isso aqui for exatamente isso, ó, isso sendo um delta de gama de alfa gama, delta de beta delta, então esse gama vira alfa e esse delta vira delta. Então fica direitinho. Então M alfa, aqui tem um fator 2 aí. Pode colocar até assim, no meio disso. No meio disso, sei lá isso. Na verdade, é no meio disso aqui, então dá 2, né? Dá 2 aqui. Isso aqui vezes isso aqui somado em igual ao 2, eu cancelo aquele meio e reproduz esse resultado. Só para lembrar que dessa relação sai isso. Então, se a gente fizer se a gente fizer essa operação aqui, somando sobre todos os elementos dessa base, essa relação aqui é a chamada relação de completeza, né? Dessa base. Mas o que interessa a gente mais é essa relação aqui. Essa relação aqui é importante. Ela nos permite. O que ela está fazendo na verdade? Por que o rearranjamento sai daqui? Porque essa relação ela me tira os índices da matriz M alfa beta e me transfere para uma outra matriz gama A. Então ela abre esses índices aqui para uma outra matriz e ela fecha a matriz M com
com esse gama A. Então é por isso que eu vou poder fazer o rearranjamento. Essa matriz ela vai ficar com os dois índices abertos ali, para que os espinores se encaixem. Essa aqui é a ideia. Então vamos trabalhar isso aqui, vamos trabalhar. Então vamos aplicar o rearranjamento nessa expressão geral aqui, e depois a gente pode fazer a particularização que a gente quiser. Pode tomar, sei lá, psi igual a psi, que igual a zeta, tanto faz. A gente pode fazer, vamos fazer o caso mais geral possível, e aí a gente pode depois ver essa expressão de particulariza como a gente quiser. Então essa expressão que está aqui é o produto, né, dessas duas grandezas. Vamos abrir essa expressão aqui em componentes da seguinte maneira. Então isso aqui é o psi dagger, né? Então, psi dagger significa psi alfa, está, vou botar assim, psi alfa está, gama alfa beta, que beta. Isso aqui é essa primeira expressão. Vezes a segunda expressão. Isso aqui é um psi, gama star, gama linha, delta, zeta, delta. Então, estou abrindo essa expressão em termos das duas componentes. Né? E, digamos que eu queira, pode observar só vamos dizer assim, o caminho, né? Por quê? Essa matriz aqui, abrindo esses índices, né? Esses índices sendo fixos, sendo alfa e beta livres aqui, esses índices aqui estão todos saturados. Esse índice sendo livre, eu vou transferir os índices dessa matriz para essa matriz aqui. Então, o ideal aqui é nós agruparmos os espinores que a gente quer. Suponhamos que, ao invés de ter essa combinação, eu queira combinar o psi com o zeta e o π com o psi. Então, o que desejamos? Redistribuir, né? Redistribuir os espinores de modo, de forma a constituir esses novos condensados. Por exemplo, psi com zeta e vai querer constituir dessa forma, querer transferir esse, porque esse pega para cá e transferir esse para cá. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. E vamos precisar dessa expressão, fazer uso dessa relação. Deixa eu botar isso aqui. Não está aqui. Então vamos lá, vamos dizer que se eu quero juntar esses dois, então eu vou querer trazer esse cara para cá. Então eu vou querer fazer o seguinte: psi alfa está, quero juntar, agregar o psi com o zeta. Zeta é delta. Zeta é isso. Aí vamos ficar aqui, vai ficar solto aqui o gama alfa beta e beta. Esse gama está. E o gama linha é gama delta. Então a gente liberou, quero formar esse objeto. Então isso aqui é que vai ser, são os índices que estão abertos, eu vou querer agrupar eles. Então a minha ideia é identificar esse cara aqui como essa matriz aqui. Então é só lembrar o seguinte, isso aqui é um produto, né, de todas as componentes de um espinor por todas as componentes do outro espinor. Então isso aqui é uma matriz 4x4. Qual é a estrutura dessa matriz? A gente já está lembrando, é o produto tensorial. Significa o quê? Que eu estou colocando essa matriz, esses elementos aqui, dentro disso aqui, né? Então, só para a gente lembrar rapidinho, isso aqui é psi1 estar, psi2 estar. Esse espinor aqui deitado, é um espinor limpo. E aí eu vou jogar todas as componentes desse em cima desse. Então aqui vai aparecer psi1 e aqui vai aparecer o psi2. Mesma coisa aqui.
em cima do psi2 estar, eu vou colocar o psi1, eu vou colocar o psi2. Então essa matrizinha que está formando aqui, que é a matriz produto tensorial, né, trazer o segundo para dentro do primeiro, ela tem característica dessa forma. As linhas dela são dadas por essa matriz aqui. Então essa matriz aqui é uma matriz cujas linhas são os índices delta, e cujas colunas são os índices do espinopsi. Então essa matriz aqui não é uma matriz M alfa delta, é uma matriz M delta alfa. Tenho essa minha matriz formada com o parzinho que eu quero constituir. Então vamos usar agora essa relação aqui. Então eu tenho, como é que é estruturado? Esses dois índices aqui vêm para cá. E esse conjunto aqui satura. Então agora que eu vou usar essa relação de expansão dessa matriz na base dos gama-A's grandes. Então isso aqui vai ficar para nós um meio dessa matriz aqui, né? Essa matriz aqui, mas combinada dessa forma. Então esses dois índices aqui não tem nada a ver com isso. Esse índice aqui vai ter que ficar aqui. Então aqui eu vou colocar, sei lá, M. A gente usa alfa, beta, gama, delta. Então eu vou botar aqui epsilon, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eu já usei. Então vai ficar aqui M sei lá, M epsilon, eta, vezes gama A, beta, epsilon. Estou fazendo essa parte aqui. E aí aqui me libera a matriz gama A com os índices que estão aqui. Delta, alfa. Né? Posso apagar isso aqui, né? Isso. Opa. Está tudo certinho. Então esses índices que estão aqui são esses que vão estar aqui perfeitos. Então com isso aqui a gente espera poder formar, né, bom, vou poder depois colocar essa matriz aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então nós colocamos isso aqui dessa forma. Mas agora eu sei de novo quem é essa matriz aqui. Então isso aqui foi a expansão dessa matriz. Então aqui a gente usou a expansão. Nesse passo aqui a gente usou a expansão na base gama A. Tá legal. Agora vamos voltar. Quem é esse M aqui? Esse M aqui está claro para nós. O índice, né, de linha é o que vem depois, o índice de coluna. Esse cara aqui, né, na constituição, esse cara aqui. Então isso aqui vai ficar um psi, eta, estar, né? Esse índice aqui é o índice do primeiro. E esse índice aqui é o índice do segundo. E aqui vai ficar um psi, epsilon. Tá certo. Vou colocar dessa forma. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu passar para cá para não complicar. Então agora a gente abriu os índices, né, para poder formar o que a gente quer. Então a gente vai ter um fator meio, né, global. E aí vamos ver o que a gente pode fazer. Então ficou, ó, esse psi eta estar aqui. E dessa matriz aqui ficou gama A, beta epsilon. E aí aqui eu tenho o zeta epsilon. Né? Zeta é o zeta. Então eu errei aqui, tá? Desculpa, aqui é o zeta. É o zeta. Zeta epsilon. Então a gente já está vendo, ó, eu formei o bilinear que eu queria. Isso aqui está me dando psidágia, gama A, zero. Então eu condensei agora o psi com o zero. E vamos ver o que sobrou para cá. Então, sobrou para cá, isso aqui a gente já usou, sobrou para cá o gama A pela alfa.
Lembrando, né, que estou obtendo, mas tem uma soma sobre A. Gama A delta alfa. É esse cara aqui, tá vendo? Aí apareceu aqui o gama alfa beta. Apareceu aqui o beta. E aqui sim, tem esse gama está. O gama é gama beta. Então aqui, ó, esse pedaço aqui a gente pode rearranjar, pode estar escrito aqui. Isso aqui é o oxigama. Esse oxigama vai fazer o papel do oxigama, esse galha. Aí essa matriz vem, esse objeto que logo se contrai com essa matriz aqui, gama índice. O produto matricial vai saindo automaticamente, gama delta. Aí esse índice delta bate com esse aqui. Então você está dando produto pela matriz gama A. Delta alfa, aqui é um gama alfa, beta. Matriz gama aqui. Então olha só, a gente formou um segundo condensado. Eu joguei agora. Aquele operador que estava naquele condensado veio para cá. Eu joguei todos os operadores nesse condensado aqui. Então a gente mostrou no final de tudo essa relação aqui, que o cidária. Aqui um objeto qualquer gama, que é aqui um químico, vezes esse condensado aqui, cidária. Aqui um objeto gamainha. E aqui um zeta. Isso dá para nós um meio, soma em A, de 1 até 4. Esse condensado aqui, cidade, gama A, zeta, e aí cidade, gama, mais a base entra aqui, né? Então a base está fazendo essa soma aqui, gama, certo? Então essa relação aqui é a relação que me permite sempre redistribuir, né? Eu posso partir dessa relação, mas claro, na verdade a relação mestra é essa relação. O grupo está todo aqui em abrir os índices dessa matriz para as matrizes de gama A e segregar essa matriz com esse gama A aqui. Com isso aqui a gente resolve qualquer caso. Esse mesmo procedimento vai valer em qualquer dimensão. Se a gente tiver 10 dimensões, aí já fez o exercício aí da álgebra de 10 dimensões. Depois a gente pode aplicar isso. A única coisa que a gente precisa é saber em cada dimensão quem é a base gama A, certo? Claro que isso aqui não vou fazer só para escritor, vocês podem fazer isso também com vetor. Isso é uma questão de álgebra linear, não uma questão só de álgebra exponencial. Se a gente estiver trabalhando um espaço Rn e eu tiver alguma coisa, assim, um produto escalar de um vetor, aqui eu tenho uma matriz e aqui eu tenho um outro vetor. Depois aqui eu tenho um vetor, uma outra matriz e um vetor aqui, vou chamar, sei lá, de vetor Y. Então se eu tivesse uma estrutura desse tipo, vetor, matriz, vetor, vetor, matriz, vetor. Então se eu tiver, eu estou nesse espaço Rn, se eu conheço uma base de matrizes, em termos das quais eu posso expandir qualquer matriz, né? Então eu posso fazer a mesma coisa. Eu pego uma matriz qualquer, expando uma base, né? Coeficiente, sei lá, CA, base de matrizes gama A, inverto, tiro esses coeficientes aqui, quer dizer, eu vou criar uma base de matrizes que tem uma certa relação, tipo ortogonalidade, né? Então, aí eu saber expressar essa matriz em função dessa base, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu junto o vetor que eu quiser com o vetor que eu quiser, aplico essa expressão e redistribuo. Então isso aqui vale para qualquer produto de bilineares, né? A gente, em geral, isso aqui é mais usado no caso do produto de bilineares terminônicos, mas nada impede de fazer isso num espaço vetorial qualquer, uma técnica reduzida, na álgebra linear, que a gente aplica mais no caso da álgebra vetorial. Muito bem, então essa expressão aqui tem, por exemplo, um caso especial que a gente possa estudar aí. Depois vocês vão ver uma novidade, que é quando se estuda, isso aqui nós estamos falando de espidores clássicos, espidores cujos componentes tomam valores no espaço dos complexos. Mas existe uma álgebra que é muito usada em física, em algumas situações, que é a chamada álgebra de Grassmann. Né? Em geral, a gente considera que as nossas grandezas, né, os vetores, né, as componentes de um vetor,
São números comutâneos. Se eu multiplicar a componente de um vetor por outra componente de um outro vetor, eu estou trabalhando numa álgebra comutativa. Isso aqui é a mesma coisa que o JDI. O produto é comutativo. Eu estou usando isso aqui também no caso dos espinores. Mas, na teoria de campos, mesmo na teoria clássica, para campos espinoriais, nós ainda não promovemos esses espinores a campos. Para nós, esses espinores são simplesmente vetores de uma álgebra de Clifford. São objetos de uma álgebra de Clifford. Só isso que nós estamos trabalhando. Mas, quando a gente for fazer uma conexão mais física dos espinores com, por exemplo, o campo de Dirac, representar por um campo, não por uma função de onda na mecânica quântica, mas no caso de um campo, mesmo sendo um campo clássico, os espinores têm uma propriedade tal que duas componentes, os espinores não tomam valores numa álgebra comutativa. Eles tomam valores numa álgebra anticomutativa. A gente tem uma que a gente chama de P-álgebra, ou álgebra de Grassmann. O que é a característica de uma álgebra de Grassmann? A característica de uma álgebra de Grassmann é que eu estou trabalhando com números que são anticomutantes. Então, psi alfa aqui beta é menos que beta psi alfa. É uma outra modalidade de álgebra. E que se eu pegar um número e multiplicar por ele mesmo, isso aqui é anticomutativo. Então, significa que o quadrado de qualquer número é zero. Então, é claro, isso aí não tem existência no real. Se eu pegar o quadrado de um real não nulo, vai ser sempre não nulo. O único real que tem quadrado zero é o próprio zero. Na álgebra de Grassmann, eu posso ter quadrados nulos de grandezas que não são nulas. Então, representar um número de Grassmann, eu não consigo representar no espaço dos números. Eu precisaria pegar uma matriz. Por exemplo, se eu pegar essa matriz 0, 0, 0, 1 e elevar essa 0, 1, 0, 0. Por exemplo, se eu pegar essa matriz aqui e elevar ao quadrado, né, ela vai dar 0. Então, essa matriz aqui tem essa propriedade. Ela não é nula, mas o quadrado dela é nulo. Os números de Grassmann, eles têm essa propriedade. Eles não são nulos, mas eles devem ter quadrado nulo, porque eles são elementos de uma álgebra comutativa. Então, muitas vezes, nós não fizemos isso aqui agora. Quando a gente passa um espinor pelo outro, eles têm que ganhar um sinal menos, porque os espinores, se pensados, né, como campos clássicos, eles têm que ser anticomutantes. Essa é uma regra que a gente tem que seguir. Então, não dá para trabalhar com se o espinor for um elemento de uma função de onda, como é o caso da mecânica quântica. Quando a gente descreve o spin na mecânica quântica, o grau de liberdade do spin, quer dizer, a função de onda total da partícula, é uma função de onda espacial vezes a função de onda associada ao spin. A parte do spin é descrito por um espinor. Esse objeto aqui na mecânica quântica é comutativo. Então, se eu multiplicar uma componente por outra e trocar a ordem, nada acontece. Mas, se a gente depois pega os espinores e eleva a categoria de um campo, um objeto, uma função que depende de t de x e que satisfaz uma certa equação de onda, nesse momento a gente tem que adotar os espinores como sendo as componentes dos espinores como pertencentes a uma álgebra de Grassmann. Então, a álgebra de Grassmann tem características bem interessantes. Por exemplo, derivar em relação a uma variável de Grassmann é a mesma coisa que integrar. Então, derivar e integrar é a mesma coisa. A integral de uma constante é zero. Então, mas eu não estou falando isso agora. Eu só estou chamando a atenção de vocês, porque se por acaso em algum trabalho, alguma leitura que vocês fizerem, vocês encontrarem uma expressão desse tipo com um sinal menos, onde saiu esse sinal menos misterioso? Esse sinal saiu porque ao passar esse espinor para cá, esse espinor passou por esse, anticommuta uma vez. Passou por esse, anticommuta uma vez. Então não tem nenhum problema eu trazer esse zeta para perto do psi. Mas quando eu inverto a ordem, que é esse aqui passa para cá e para cá, beleza, chega aqui. Mas esses dois ficam aqui. Quando eu trouxer esse para depois do zeta, então o que está acontecendo aqui, ó, o que aconteceu? O zeta pulou dois espinores, não tem problema, mas o que transferiu só a partir do psi. Então apareceria um sinal menos devido ao fato de eu ter trocado, né, feito o produto e trocado a ordem do produto. E a ordem do produto, ela vem acompanhada de um sinal.
Isso é o que nós chamamos de álgebra de Grassmann, que muitas vezes se refere a number, né? Então, as componentes espinoriais, elas são numbers, elas são números anticomutantes. Mas isso acontece só quando o espinor tem o status de um campo. Se o espinor ele tem o status de uma função de onda, ou simplesmente é um vetor de uma representação, nós ainda não estamos levando em conta esse sinal. Lá no finalzinho do curso a gente vai começar a supersimetria, por exemplo. Toda a formulação da supersimetria é feita com espinores dessa categoria, espinores cujas componentes tomam valores numa álgebra de Grassmann. Então, na supersimetria, todos os espinores têm características anticomutativas, tá? Então, estou só chamando a atenção de vocês para saber que isso vai ocorrer lá na frente. Tá? Por enquanto, nessas manipulações, a gente está tratando os espinores como sendo, as componentes dos espinores como sendo números complexos usuais, que não anticomutam, são números normais. Eu posso passar um pelo outro sem nenhum problema. Então, é só chamar a atenção disso. Bom, então, por exemplo, a gente dá uma expressão desse tipo. Imagina que eu tivesse assim, um espinor psi, Dagger, desse tipo assim. Aqui eu tenho essa matriz sigma, e aqui eu tenho esse espinor psi. Se eu fizer o produto escalar desse vetor por esse vetor, suponho que eu esteja tirando a norma desse vetor. Então, nós já sabemos, né, das aulas anteriores, que esse objeto aqui, se eu fizer uma rotação no espaço, aqui aparece o S Dagger, aqui aparece o S, então esse objeto aqui tem a característica de um vetor. Então, isso aqui faz o papel de um vetor no espaço euclidiano. Isso aqui faz o papel do mesmo vetor. Nesse caso particular, eu vou usar o mesmo psi, só para a gente verificar. Então, eu vou aplicar aquela expressão lá. Então, psi, lá, então, esse aqui vai fazer o papel. Então, isso aqui, na verdade, é o quê? Isso aqui, na verdade, é essa expressão. Psi Dagger, sigma i, psi Dagger, o mesmo sigma i, psi. Estou fazendo um produto escalar de dois vetores. Então, eu vou somar as componentes i aí, né? E vamos aplicar aquela expressão lá. Então, eu posso dizer que isso aqui, né, é a mesma coisa que o meio. É como se esse aqui fizesse o papel do meu gama. E esse aqui faz o papel do meu gama linha. Então, vou usar essa expressão aqui. Vai ficar o meio. Psi Dagger, gama A, psi. Esse gama A é daquela base. E aí, vou ter a mesma coisa aqui. O meu psi é o próprio psi, quer dizer, todos os espinores são iguais, então não tem problema aqui. O gama A entra aqui no meio, eu vou ficar aqui, esse sigma i vem para cá, esse gama A fica aqui, aqui eu tenho outro sigma i, e aqui eu tenho outro psi. Então, essa expressão, pelo reordenamento, pelo rearranjamento de Firth, ela pode ser reproduzida a essa forma. Vamos ver o que vai sair daqui. É um caso muito particular, tá? Que eu estou tomando. Essa expressão aqui se aplica em casos que vocês queiram aí, né? Podem precisar ou podem realizar, fazer só como exercício mesmo. Vamos lá, então. Então, essa expressão que está me dizendo o seguinte, vou voltar aqui. Então, nós temos que psi Dagger, psi ao quadrado, estou dizendo isso aqui é o quadrado. É o quadrado do vetor V escalar aqui. Que a gente está calculando. Então, eu pude colocar isso dessa forma aqui no meio do psi Dagger. Então, vamos já começar a ver o seguinte. Tem uma soma em A aqui. Então, isso aqui vai valer para A igual a 1, 2, 3, 4. Para A igual a 1, essa expressão aqui, eu estou somando, está implícito desde o início. Desculpa se eu estou sendo chato repetindo isso, mas é porque a gente omite essa soma aqui. O tempo todo tem essa soma em A. Então, A igual a 1, que é o primeiro elemento do somatório, é a matriz e a identidade. Então, o primeiro termo vai aparecer aqui a matriz e a identidade, e aqui vai aparecer o psi Dagger, sigma i,
a matriz identidade, outro sigma I e o psi. E agora vai aparecer mais um meio, psidária. Aí agora o gama A vão ser as matrizes sigma. Vou botar aqui um sigma J. Sigma. E aí aqui vai ficar psidária. O sigma I, que é o gama, o sigma J, que é o gama A, e o outro sigma I, que é o gama I. Olha aí, o que é? Pode falar. Onde é que ela viu aquele sigma se é uma 1, mas não, é só curiosidade. Pois é, agora não vai fazer isso mesmo. Agora, então, entendeu a organização dessa expressão? Essa expressão aqui é essa expressão aqui quando eu desmembro o somatório para A igual a 1 e depois A igual a 2, 3, 4. Mas A igual a 2, 3, 4 são os outros sigmas, que eu vou somar primeiro sobre a identidade e depois sobre as matrizes sigma, que estão dentro daquela base gama A maiúsculo. Muito bem, agora nós sabemos. Produto de duas matrizes de cálculo, né, sigma I, sigma J, nós sabemos o que é. Sigma I, sigma J é igual a delta IJ, vezes a matriz identidade, mais I, epsilon, I, J, kappa, sigma K. Esse aqui é o produto genérico de duas matrizes de cálculo. Se elas forem iguais, esse termo aqui é 0 e o quadrado delas é 1, está aqui. Se elas forem distintas, isso aqui é 0. Sigma 1, 2 vai dar o I sigma 3. Sigma 2, 3 dá o I sigma 1. Sigma 3, 1 dá o I sigma 2. Essa relação aqui é genérica para o produto qualquer de duas matrizes de cálculo. Então, claro que se, agora aqui eu estou somando em I. Então, sigma I vezes sigma I é delta II vezes a matriz de identidade. Epsilon II é 0. Como eu estou, isso aqui pressupõe uma soma híbrida, eu estou fazendo uma soma híbrida, eu estou fazendo um produto escalar, e por esse I está correndo de 1 a 3, então isso aqui é o produto fazendo uma soma de 1 até 3. Então isso aqui vai dar 1, 2, 3. Então isso aqui vai dar 3 vezes a matriz de identidade. Isso aqui vai valer delta 1 vezes a identidade, mais delta 2 vezes a identidade, mais delta 3 vezes a identidade. É um somatório aí, um somatório I, eu estou omitindo. Delta 1 vale 1, delta 2 vale 1, delta 3 vale 1. Então isso aqui dá 3 vezes a matriz de identidade. Então deixa eu apagar isso. Então vou botar isso aqui. Então isso aqui para nós é 3 vezes a matriz de identidade. Então a matriz de identidade não vai fazer nada, vai ficar igual. Agora aqui eu posso usar uma outra relação, já sabemos, ó. Sigma I, sigma J, sigma I. Quanto vale isso? Vamos lá. Sigma I, sigma J, vezes sigma I. Lembrando, tem soma em I. Então vamos lá. Quem é? Podemos fazer isso aqui da seguinte maneira. Por exemplo, vamos trocar esses dois caras aqui. Nós sabemos essa relação, ó. Sigma J, sigma I, mais sigma I, sigma J, que é justamente a relação da álgebra de Clifford, né? Isso aqui é o que? Isso aqui é o anticomutador de sigma J e sigma I. Esse anticomutador, se você lembrar bem, é 2 vezes delta JI vezes a identidade, né? Que é justamente a álgebra de Clifford do espaço euclidiano tridimensional. Comutador de duas matrizes, dando 2 vezes a delta e a identidade. Então, estou usando essa relação. Sigma I, sigma J, sigma I, mas sigma I, sigma J é 2 vezes delta I, delta JI, não faz, vezes a matriz de identidade. Então eu posso usar o seguinte: sigma J, sigma I é isso menos isso. Vamos botar, então isso aqui é sigma I vezes menos sigma I, sigma J, mais 2 vezes delta J vezes a identidade. E tudo isso tem que ser na imagem. Por que eu tomei essa direção? Por que eu quis anticommutar essas duas matrizes? Justamente para produzir, porque agora eu sei que sigma I vezes sigma I somado em I é 3 vezes a matriz da identidade. Então esse primeiro termo aqui vai ficar 3 vezes a identidade. Então vai ficar menos 3 sigma J. E esse segundo termo aqui dá mais 2 delta J sigma I é sigma J, vezes a identidade também. Então, é sigma J. Então, esse produto sigma I, sigma J, sigma I, somado em I de 1 até 3,
dá menos a matriz sigma J no final do dia. Aqui é só uma relaçãozinha simples que a gente deduziu das matrizes de Pauli. Então, isso aqui é menos sigma. Certo? Posso pagar? Posso pagar? Posso pagar aqui? Isso aqui são cálculos assim de página, né? Beleza. Então vamos lá, o primeiro termo está dando para nós 3 meios psi π ao quadrado. E o segundo termo está dando menos o meio do psi sigma J. Psi sigma J. Mas olha só, isso aqui não é o nosso DJ? Isso aqui é o nosso DJ. Isso que está aqui é exatamente o que está do lado esquerdo, é psi sigma psi escalar psi sigma psi. Isso está aqui exatamente do lado esquerdo. Isso está aqui exatamente psi sigma psi ao quadrado. É o quadrado desse vetor. Porque J é o produto escalar. Então esse termo aqui é idêntico a esse. Então esse termo transita do lado de lá com sinal mais. Então vai ficar 1 mais o meio, vai dar 3 meios daquilo igual a 3 meios disso aqui. Ou seja, no final do dia, o que a gente mostrou? A gente mostrou que esse psi sigma psi como vetor, o módulo ao quadrado desse vetor é igual a psi. Então, esse vetor aqui, o módulo ao quadrado dele é justamente o quadrado desse escalar. Então, é uma relação que pode ser simplificada. Porque a gente tem produtos assim de bilineares e a gente vai reduzindo tudo a bilineares mais simples. Então, uma consequência, então isso tudo aqui, quer dizer, esse resultado aqui é básico, né? As custas do rearranjamento físico. Foi o Firtz que me deu essa informação. Tá? E aí, pô, você pode tirar outras relações se quiser, podem fazer o mesmo exercício, mas colocando aqui, deixa como tarefa aí o vetor psi, coloca aqui um vetor i, e coloco aqui um vetor i e o vetor psi. Então, vamos tentar estudar esse produto escalar aqui. Então, como tarefa, fazer esse rearranjamento aqui, trazendo o psi junto com o psi e o psi junto com o psi. Quer dizer, o que a gente vai querer aqui nessa tarefa, né? Então, essa tarefa aqui para vocês executarem seria o seguinte, né? Que a gente está querendo nessa tarefa é expressar esse produto escalar aqui em função desse condensado, psi psi, e do condensado. Então, vou fazer o filtro, trazer esse cara para cá e vou jogar esse cara para lá. Então, eu devo formar alguma coisa que tenha só psi com psi, psi e Q só com Q. Então, eu quero expressar isso aqui. Quer dizer, será que esse produto escalar aqui, como é que eu posso escrever em função desse condensado? Essa seria a primeira tarefa. Uma outra tarefa que eu vou deixar vai ser essa. Vamos dizer que eu tenha esse condensado aqui, psi sigma i, idade, sigma j, com i diferente de j. Tá? Quero fazer de novo a mesma coisa. Trazer o psi com psi, levar o Q com Q e ver o que isso aqui fornece para a gente. Certo? Quem chama? Fala aí. Quando você tinha o sigma i, sigma j, sigma i, você usou a álgebra de Clifford para trabalhar. Se eu usasse a álgebra de Lie, por exemplo, seria só mais complicado se conseguir deixar a mesma coisa? Conversa. Você está falando assim, o Pedro está falando aqui, tem essa relação aqui, sigma i, sigma j, sigma i. Então, eu sei que a álgebra de Lie foi o que eu usei. A álgebra de Lie é sigma j, sigma i, menos sigma i, sigma j, dando 2 vezes
I, epsilon I, JK, sigma K. Isso aqui é a álgebra das matrizes de Pauli. O anticomutador, se elas forem iguais, dá zero aqui, dá zero aqui. Se elas forem diferentes, se o sigma I for diferente do sigma J, esses dois termos, se o I é diferente do J, eles anticomutam, então fica 2, isso aqui, igual a isso aqui. Então, essa aqui é a álgebra de Phillips. Aí eu posso perguntar, será que eu poderia substituir isso aqui por isso aqui? Então, vamos pegar essa relação, né? Então, nós tínhamos essa combinação aqui. Então, vamos usar aqui, em vez de usar a álgebra de Clifford, vamos usar a álgebra de Clifford. Então, vai ficar sigma I. Mas quem é sigma J, sigma I? É sigma I, sigma J, mais 2 vezes epsilon IJK, 2I, epsilon IJK, sigma K. Muito bem. Então, esse termo aqui me dá o que eu quero. 3 vezes a identidade. Então, isso aqui vai me dar 3 vezes a matriz sigma J. Agora aqui, eu produzi de novo 2 matrizes sigma. Aí você pode usar. Quem é sigma I, sigma J? É delta IJ vezes a identidade, mas vai dar a mesma coisa, com um caminho mais longo. Você vai ter um produto de derivativo, você vai usar com a identidade também. Isso, aí você vai usar a identidade do derivativo. Vai sair a mesma coisa, vai ter um pouquinho mais de trabalho. Então, nesse caso, é mais conveniente você usar. Para mim, eu sabia que tinha que dar a mesma coisa, que eu estava vendo. Não, tá certo. Os dois caminhos são possíveis, tá? É só uma questão de o caminho mais curto e o caminho mais longo. Mas dá certinho. Pode usar a álgebra de Clifford, como eu falei com vocês aqui, as matrizes de Pauli, elas são elementos de uma álgebra de Clifford, mas também são elementos que são geradores de uma álgebra de Lie. Elas são Lie e Clifford ao mesmo tempo. É o único caso em que isso acontece. Tá bom? Então, essas tarefas também vocês podem fazer esses exercícios, tá? Só para poder treinar um pouquinho isso. Então, agora, a gente tem mais uma caminhada em aspectos mais de matemática. Mas eu prefiro agora dar vamos dizer assim, fazer um desenvolvimento um pouquinho mais ligado à física. Vamos deixar a barra de ferramenta um pouquinho nessa matemática, depois a gente vai reconstituir essa matemática. Vamos continuar o nosso estudo. Mas só para já dar uma tintura de que as coisas estão começando a acontecer, vamos falar de uma equação física, que é a equação do neutrino. Né? Para não ficar tudo só até agora, a gente só falou de álgebra de Clifford, álgebra de Lie, teoria de grupo, e a equação de Dirac. Vai ser na última aula corrida. Na última aula a gente fala, não. Então vamos já começar a contextualizar isso. A gente já tem elementos suficientes para discutir o primeiro caso, que é a equação as equações de Weyl para os neutrinos e antineutrinos. Aliás, né, a física de neutrinos está bombando cada vez mais forte ali, né? Então, as equações de Weyl, elas são feitas, né? Equações de Weyl para neutrinos e antineutrinos. O que a gente precisa para resolver o problema da equação de Weyl é realmente trabalhar com as matrizes de Pauli. Por exemplo, a álgebra de Clifford, do espaço euclidiano, apesar dos neutrinos serem relativísticos, né, se propagam dentro do modelo padrão. Dentro do modelo padrão, o neutrino tem massa nula. Né, de acordo, né, com o Antigo Testamento do modelo padrão, né, neutrinos têm massa nula. No Novo Testamento, né, além do modelo padrão, física, além do modelo padrão, o neutrino tem massa não nula. Então aqui tem toda a discussão de mecanismos de massa para neutrino. Então essa discussão para nós não vamos abordar. Isso sim, lá no final do curso nós vamos fazer umas 2 aulas provavelmente sobre massas de neutrino. Então, para nós, por enquanto, nós estamos adotando o ponto de vista conservador, né, dos neutrinos no modelo padrão. Para nós, o neutrino tem massa nula. Se eles têm massa nula, eles são partículas relativísticas que se propagam, né, com a velocidade da luz. Não são supraluminares, como parecia indicar os experimentos de 2 anos, o boato que correu aí de neutrinos supraluminares, né, a experiência realmente tinha um problema técnico que levou a esse resultado falso. Para nós, os neutrinos são partículas que se propagam no modelo padrão, tem massa nula, e se propagam com a velocidade da luz. Essa é a nossa questão. Então, mas mesmo assim, mesmo que nós não estejamos ainda falando de relatividade, nós já temos elementos para construir a física de neutrinos. Por quê? Diferentemente do elétron relativístico,
Vamos ver que a equação de Dirac pede o elétron. Na mecânica quântica tradicional, na mecânica quântica não relativista, vou colocar aqui mecânica quântica não relativística, o elétron é descrito por uma função de onda de SO3. O elétron na teoria de Schrödinger, o elétron é não relativista, então a função o setor o spin do elétron é descrito por uma função de onda de duas componentes, né? Esse spinor psi que pertence à álgebra, é uma representação da álgebra de SO3 ou de SO2. Vou colocar aqui, tá? Com SO3, ele é uma representação, o elétron está na representação que a gente chama igual a meio de SO3. A gente trabalha com elétrons, né, descrito, o spin do elétron é descrito por uma função de onda de duas componentes, que é um spin genuíno de O3, é o spin SO3, vale esses rearranjamentos de efeitos que a gente fez aí. Na mecânica quântica relativística, introduzindo agora a relatividade na mecânica quântica relativística, essa situação não é mais verdadeira. O elétron passa a ser descrito por um spinor psi com 4 componentes, não mais. Então vai ser que nós vamos ver na equação do Dirac. E esse spinor aqui já não é mais o grupo de rotações tridimensionais. O grupo de covariância agora é o grupo do espaço de Minkowski. Então vai ser o grupo de Lorentz. Então a gente vai ter que falar, né, depois, né, vai ter uma aula sobre o grupo de Lorentz. Então a gente vai construir o grupo de Lorentz e as representações, e aí a gente vai colocar o spinor dentro do contexto relativista. E aí a equação de Dirac é uma equação relativística para o spin do elétron. O spin do elétron, do ponto de vista do mundo relativista, ele tem 4 componentes e não 2. Mas aí vocês podem perguntar, poxa, mas o elétron só que ele tem spin meio, então tem 2 projeções de spin, mais meio e menos meio. Mas a função, mas a discussão da mecânica quântica relativista, como eu estou na relatividade, a relação entre energia e momento, né, na mecânica quântica de Schrödinger, a relação entre energia e momento é essa aqui, é igual a P2 sobre 3. A partícula livre ela tem essa relação entre energia e momento. Isso é a equação de Schrödinger. Mas a equação de Dirac ela tem que ser baseada nessa relação aqui. Então a energia, matematicamente, é mais ou menos raiz quadrada de P2 mais M2 se faz. Vocês poderiam dizer, pô, tudo bem, uma partícula livre nunca vai ter energia negativa. Tá certo. Isso aí é essa solução. Só que Dirac percebeu que, quando ele escreveu a equação de onda relativista e colocou um elétron com 4 componentes, claro que ele entrou em crise. Porque, poxa, as duas componentes spin tem 2 graus de liberdade, spin meio tem 2 graus de liberdade, mais meio e menos meio. E esses dois, aí ele entendeu que esses dois outros estariam associados à raiz negativa. Poxa, mas então o que é uma partícula livre com energia negativa? Ele interpretou isso como sendo positiva. Então existe antimatéria, existe um outro objeto que tem energia positiva. Então ele falou, bom, a energia negativa é muito ruim, uma partícula livre de energia negativa. Então o que ele interpretou foi, não, ela não é uma partícula de energia, livre de energia negativa, ela é uma partícula livre de energia positiva, mas com a carga oposta à carga do elétron. Então Dirac jogou com isso. Ele tirou o sinal negativo da energia e jogou o sinal na carga. Ele falou, então tem um anti-elétron nessa brincadeira com a mesma energia que o elétron. Então foi como ele deu sentido físico a essa solução. Claro que na época ele foi criticado por isso, foi chamado de tantas coisas, por Pauli, por Heisenberg, tanta gente pode dizer que uma partícula com energia negativa pode existir, mas ele não está dizendo que o pósito se propaga com energia negativa, ele entendeu que o pósito se propaga com energia positiva, que o sinal de energia negativa ele podia jogar na carga, usando uma simetria chamada simetria de conjugação de carga, que nós vamos aprender aqui na equação de Dirac, é uma simetria fundamental da equação de Dirac, é quando você prevê a existência da antimatéria. Então, na mecânica quântica relativista, o que Dirac fez foi introduzir relatividade, mas aí a relatividade ela não comporta um elétron com 2 componentes apenas. Eu preciso de 4 componentes. Mas aí ele interpretou as 2 componentes extra que aparecem como sendo postos. Beleza, então vamos fazer lá na frente quando nós estudarmos a equação de Dirac. O neutrino, qual seria o pecado assim, original de se propagar com energia negativa? Já que você abunda de engenharia elétrica,
tem cheio de números imaginários. Certo. Você fala em números de Grassmann. Certo. Por que nesse momento eu sou tão preconceituoso, né? E digo o que é uma partícula livre com energia negativa, né? Você poderia... O que Dirac fez, na verdade, foi ele manteve as soluções de energia negativa, criou a interpretação do mar de Dirac e falou que o que você observa na natureza é a falta de uma partícula com energia negativa, portanto, um objeto com energia positiva. A discussão, eu acredito que tenha ficado, é que se você imagina vamos dizer, se você usa um número complexo, você tira alguma coisa que você pode tirar desse número completo. Você pode tirar o módulo, você pode tirar a fase desse número completo e dar uma interpretação física para isso. No caso da partícula com energia negativa, você tem que fazer, vamos dizer assim, um limite não relativístico. Então, se a partícula é relativística, você vai ter que estudar o limite dessa teoria quando vê a velocidade da partícula sobre C é muito menor do que 1. Então, o problema que você encontra, vamos dizer, seria um problema de condição de contorno. Se você escreve a equação de Dirac para descrever elétrons normalmente relativísticos, mas se você diz, no limite em que meus elétrons têm velocidade muito baixa comparada com a velocidade da luz, o que eu esperaria obter? A mecânica quântica de Schrödinger. Então, se você vai querer obter a mecânica quântica de Schrödinger como uma condição de redução da tua equação de Dirac no limite não relativístico, você aí, se considerasse os pósitrons com energia negativa, você ia conflitar com a energia, isso aqui. Você ia obter um número negativo, é o momento ao quadrado. Aí as coisas poderiam se complicar. Então ele preferiu tirar essa propriedade de energia negativa e jogar para a carga, porque com a carga tudo bem, carga positiva e carga negativa, nenhum problema. Essa seria a... Ele teria que forçar um momento complexo para poder acompanhar... Isso. Exato, para poder acompanhar a energia negativa, exatamente. Tá? E aí, momento complexo, a gente sabe que é partícula taquiônica. A relatividade especial, né, que o momento é P, é mv gama. Se o momento se torna complexo, né, porque o teu gama se tornou complexo, a velocidade se tornou maior do que a da luz. Aí você teria o problema de sinais supraluminares. Essa que é a questão. Ele fala em momentos complexos. Oi? Você poderia ter um momento com variável de Grassmann? Não, eu diria que não. Bom, você pode até ter, mas assim, não tem nenhuma formulação com isso. Como é que você trabalharia com um momento que é variável de Grassmann? Você diria que o momento ao quadrado da partícula é zero. Né? Se o momento é uma variável de Grassmann, então o módulo, se o momento fosse uma variável de Grassmann, então o que é o módulo do momento? O módulo do momento, que é a velocidade da partícula, é a raiz quadrada de px ao quadrado, mais py ao quadrado, mais pc ao quadrado. Se o momento fosse uma variável de Grassmann, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então você teria sempre o momento de módulo zero, você não tem como interpretar isso. Mas a imaginação não precisa parar por ele, porque eu frear o raciocínio de ninguém. Se alguém quiser ir para casa e pensar nessas coisas, continua pensando. Tá? Estou só dizendo assim, é uma ação imediata, né? Mas se alguém quiser pensar e dar um significado, cara, se eu estivesse falando isso para o Dirac, certamente ele não iria aceitar, ia para casa e ia continuar pensando num momento complexo. Talvez ele tirasse alguma coisa interessante daí. Então eu não estou querendo proibir ninguém de pensar, de viajar, não, tá? Pode viajar à vontade. Começou a primeira sessão de baseado, passou o primeiro pitado aí para todo mundo, no que tem, cara. Engenharia elétrica tem corrente complexa. Oi? Corrente complexa. Claro, não, você pode botar. Por exemplo, circúitico, diagrama de fasores, claro. Não, é a própria, quando a gente estuda onda plana, a equação de onda plana é uma equação complexa, né? O campo elétrico é exponencial de I, kx menos ômega t, é complexo. Mas aí depois você tira a parte real. Não, essa é uma... Isso aí vem muito... Naqueles anos 30, claro. Isso aí era muito mais clássico do que agora, sim, né? Sim. Só isso que eu estou falando. Então vamos lá, qual é a situação, né? Então, para nós, o neutrino, por que eu consigo descrever o neutrino, apesar do neutrino ser relativístico, por que nós conseguimos descrever o neutrino por um espinor de duas componentes? Por que ele não tem que ter 4 componentes, como é o caso da lei? Porque o neutrino tem a seguinte propriedade. Os neutrinos, assim, eles são objetos que se propagam. O neutrino, enquanto a massa dele for zero, o neutrino, que a gente tem 2 tipos de neutrino também, né? Vocês que são da PUC devem ter esse seminário lá do Guilherme,
deve ter já uma cultura popular sobre neutrinos no departamento. Mas o que acontece? Tem dois tipos de neutrinos. Nós vamos chamar de neutrinos ativos e os neutrinos estéreis. Né? A gente hoje fala de duas famílias de neutrinos. Os neutrinos ativos e os neutrinos estéreis. Os neutrinos ativos são esses ativos no sentido que eles estão ativos no nosso mundo. São os neutrinos do modelo padrão. É o neutrino do elétron, é o neutrino do muon e é o neutrino do tau. Todos eles com massa considerada zero. Então são os neutrinos que nós observamos, né, na fenomenologia das baixas energias. Os neutrinos estéreis, mas a gente sabe hoje que o neutrino tem massa. Então, com a questão da massa do neutrino, então existem neutrinos que são massivos. Esses neutrinos que nós percebemos ativos no nosso mundo, eles têm uma massa muito pequena. Então, para eu poder introduzir uma massa muito pequena para esses neutrinos ativos do modelo padrão, eu vou ter que conviver com um problema. Tem que existir neutrinos extremamente massivos que não são percebidos na região de energia do modelo padrão. Esses são chamados neutrinos estéreis. Então, são neutrinos com massas muito maiores do que a massa, que é a escala eletrofraca, que é a energia da escala eletrofraca. Na verdade, são neutrinos até com massas muito maiores do que a própria energia do LHC. Esses neutrinos massivos, eles podem ter energia na faixa até dos 10 a 10 elétrons. São neutrinos extremamente massivos e que, por serem muito massivos, você não tem como, com as energias acessíveis, excitar, criar esses neutrinos a partir de energia. Você precisa de muita energia que o LHC não tem disponível. São esses chamados neutrinos estéreis. Por que esses neutrinos, então, aparecem? Porque se nós tratarmos os neutrinos com massa rigorosamente nula, eu não preciso pensar em neutrino estéreo. Mas para introduzir uma mínima massa que seja para o neutrino do elétron, a massa do neutrino do elétron, se vocês terem uma ideia, ela tem um limite superior, ela é menor ou da ordem de alguns poucos elétrons-volts, de 3 elétrons-volts. Lembrando que a massa do elétron na faixa de 0,5 MeV. Portanto, 6 ordens de grandeza acima. Então, o neutrino do elétron é 6 ordens de grandeza, né, milhões de vezes mais massivo do que o neutrino do elétron. O muon, a situação do muon, né, o neutrino do muon, ele tem um limite superior na massa dele, que é da faixa de 180 kappa elétron-volts. Mas o muon, que é o parceiro dele, o parceiro leptônico carregado dele, tem uma massa na faixa de 105 MeV. Portanto, 1 MeV são 10 a 3 keV. Então, daqui para cá eu tenho 3 ordens de grandeza. Aqui mais ou menos bate. Então, o neutrino do muon é cerca de 10 a 3 vezes menos massivo do que o próprio muon. Então, os neutrinos têm uma certa massa. Não é muito grande, mas tem. Agora, para introduzir, isso aí é a física de neutrino, são as propriedades do neutrino. Para introduzir uma massa pequeníssima que seja para o neutrino, eu não consigo fazer isso sem ter que introduzir do outro lado esses chamados neutrinos estéreis, que vão ser muito pesados. A questão é uma questão que se chama mecanismo do seesaw. Seesaw em inglês é a gangorra, é o mecanismo da gangorra. Né? Ele está desse modo assim. Né? O mecanismo da gangorra está do modo que, para eu ter um neutrino muito massivo, muito pouco massivo, eu tenho que ter correspondente a ele um neutrino muito massivo. É como se fosse uma gangorra. No momento que o neutrino tem massa zero, está tudo aqui. Mas no momento que esse neutrino tem uma pequena massa, essa gangorra sobe. E aí eu tenho que ter um neutrino de muita massa para poder garantir que no nosso mundo nós tenhamos um neutrino de baixa massa. Então esse é o problema da física de neutrinos. Mecanismos de geração de massa para o neutrino ainda está em aberto. É uma questão aberta de pesquisa, tem vários mecanismos possíveis, tem vários modelos, tem inflação de modelos para neutrinos massivos. Já virou uma engenharia praticamente, né? Já não é nem física fundamental. Tem a engenharia dos neutrinos massivos e tem mecanismo, qual é a origem, mismatch com o setor de Higgs. Então, gerar massa para o neutrino é uma questão de pesquisa sim. Pode fazer toda a tua reputação científica em cima dessa questão, massas de neutrino. Então, acho que é o caso do Hiroshi. Trabalha exatamente em cima disso. Então, é uma área de pesquisa muito vasta.
Mas o que é fundamental é isso. Botou um neutrino, por menos massivo que ele seja, detona automaticamente um neutrino muito massivo. A questão é como é que você vai mexer com essa gangorra. Então, essa é a questão. Nós não vamos trabalhar aqui nessa aula, só nas aulas finais, com os chamados neutrinos estéreos. Para nós, então, nós estamos dentro do modelo padrão. A situação é mais radical. Para nós, o neutrino não tem nem uma pequena massa. Para nós, o neutrino é de massa nula. E é isso que vai me garantir, já vou lá, tá? E é isso que vai me garantir que eu possa descrever o neutrino por espinores de duas componentes. Depois, quando nós falarmos no grupo de Lorentz, vai ficar claro que espinores de duas componentes também pertencem ao grupo de Lorentz. A gente tem como sair do grupo de SO3 e ir para o grupo de Lorentz, mantendo o espinor com duas componentes. Mas para isso é fundamental que a massa seja zero. Fala aí. Esses neutrinos estéreis são candidatos à matéria escura? Por exemplo, são candidatos à matéria chamada matéria escura fria. É uma vamos dizer assim, uma das correntes de pensamento. Tem gente que a matéria escura é axiônica, a matéria escura é supersimétrica, tem gente que não, a matéria escura são neutrinos estáticos. Pode ser esses neutrinos muito macios. Então essa é a questão, só querendo colocar, contextualizar a questão para vocês. É no meio disso que a gente está se metendo. Então, para nós estamos adotando o ponto de vista padrão, do modelo padrão, neutrinos de massa nula. Então, se o neutrino tem massa nula, então ele tem a seguinte propriedade. O neutrino, ao se mover, tem spin. Nós sabemos que o spin pode ser projetado ao longo de qualquer direção de movimento, ou qualquer eixo. Então, eu projeto o spin, quer dizer, as projeções do spin, o neutrino tem spin meio. Então, o spin do neutrino é H cortado sobre 2, e aí a gente sabe que eu posso projetar esse spin em duas componentes. Se eu projetar esse spin em um eixo, ele vai ter duas projeções, que vai ser ele pode estar alinhado com esse eixo, pode estar anti-alinhado com esse eixo. A projeção são duas componentes, né? Posso projetar ele continuamente, a projeção é sempre mais H cortado sobre 2, ou menos H cortado sobre 2. Isso aí é mecânica, né? Mecânica quântica diz que um spin, né, um spin que seja NH cortado, as projeções dele são NH cortado, N-1H cortado, blá blá blá, até menos NH cortado. Ele vai ser sempre quantizado, né, em unidades de H cortado, as projeções do spin. Ficam menos N menos E. Então, nesse caso, H cortado sobre 2 e menos H cortado sobre 2. Mas, sendo uma partícula relativista, tem um conceito que a gente chama de conceito de helicidade. O que é helicidade? A helicidade é independente de relatividade ou não, é a gente pegar o spin, estudar a projeção do spin na direção do movimento. Ou seja, é a projeção do spin ao longo do momento, dividido pelo módulo do momento. Essa grandeza física se chama helicidade. Tá? É a projeção do spin ao longo da direção de movimento da partícula. O neutrino tem essa propriedade. A helicidade do neutrino poderia ser, em princípio, se eu projeto um spin ao longo da direção de movimento, é um eixo qualquer do espaço. Por acaso, eu estou projetando na direção do movimento. Então, a helicidade poderia ser mais ou menos a sobre 2. Só que no caso do neutrino, ele tem uma propriedade de não ter essa componente. O neutrino sempre caminha alinhado, o seu spin alinhado com a direção do movimento. Não tem como o neutrino caminhar com o spin anti-alinhado com a direção do movimento. Isso é um fato experimental, né? Os experimentos de decaimento fraco mostram, né? Isso é o que a gente chama, inclusive, de quebra de paridade. Nas interações fracas, o neutrino ele sempre tem o spin alinhado com a direção de movimento. Ele quebra essa simetria, essa isometria, ele não pode prestar essa isotropia. Ele não pode ter, ele nunca tem o spin anti-alinhado com a direção de movimento. Ele sempre caminha dessa forma. Então isso é o que caracteriza a dinâmica do neutrino